Olá pessoal, tudo bem? Corneteiro FC na área para falar de Brusque e Brasil. Mais uma derrota chavante, o torcedor rubro-negro tá fulo da vida, muita gente pedindo a cabeça do técnico Cláudio Tencati, muitos outros torcedores questionando a qualidade do grupo, enfim. O Brasil faz a sua pior arrancada, o seu pior início de Série B desde que chegou à segunda divisão do futebol nacional. A gente já fala de mais esse revés chavante, mas antes pedir para você participar e interagir conosco aqui no Corneteiro FC. Te inscreve no canal, aciona as nossas notificações, deixa o like no nosso vídeo, comenta, deixa o teu like e comenta, dá a tua opinião, fala sobre o Brasil, sugestões, críticas aos nossos vídeos, tudo sempre é bem-vindo, sempre é uma maneira da gente melhorar. E nos segue nas redes sociais, o Corneteiro FC está no Instagram, no Twitter e no Facebook. 1 para o Brusque, 0 para o Brasil, num jogo bem mais ou menos. Um primeiro tempo muito morno, muito fraco pelos dois lados, com o Brusque um pouco melhor, ou refazendo, né? Menos ruim o Brusque na primeira etapa. Um jogo sem muitas emoções nos primeiros 46, 47 minutos de partida, com o Brusque tendo mais posse de bola e mais presença ofensiva, mas pouco fez, né, de perigoso, pouco fez trabalhar o Matheus Nogueira. Efetivamente fez uma defesa importante o Matheus Nogueira numa conclusão de cabeça do bom centroavante Edu da equipe do Brusque. Já o Brasil esporadicamente conseguiu chegar no primeiro tempo, mas mais uma vez sem ameaçar, sem conseguir ter definições mais objetivas, mais perigosas. O técnico Cláudio Tencati mais uma vez mudou a equipe, algumas mudanças forçadas, outras por opção dele. Por exemplo, perdeu o Ramon pelo terceiro cartão amarelo, não tinha seus dois laterais titulares, né, Arthur, que está em negociação com o Goiás, e o Vidal lesionado, mas fez outras mudanças por opção. Por exemplo, tirou o Gabriel Terra do time, fez uma formação com 3 volantes, também tirando o Rômulo, botando ao lado do Bruninho, que voltava de suspensão, o Gabriel Pierini e o Wesley. E lá na frente, ao lado do Fabrício, jogando um pouco mais centralizado, o Wellington. Na ideia, pela característica dos jogadores e pela formação, né, com 3 volantes, com jogadores que sabem sair jogando, que tem uma característica para ter um passe mais qualificado, vamos colocar assim, era de o Brasil ter uma transição em velocidade, né, utilizando os laterais, o Kevin e o Thales e o próprio Wellington, né, em velocidade. Mas não deu certo no primeiro tempo, como eu disse, o Brasil chegou pouco, chegou sem perigo. O Brusque, por outro lado, chegou um pouquinho mais, mas também sem perigo, sem muita qualidade. E aí o jogo no primeiro tempo foi muito morno e o 0-0 foi o resultado ideal para o que se apresentou. Na segunda etapa, o Brusque voltou tendo mais posse de bola, voltou estando mais presente no campo ofensivo, aumentou um pouquinho a sua pressão, até que por volta de 11, 12 minutos conseguiu seu gol com o centroavante Edu, uma bola levantada na área, e o Edu disputa a bola aérea, aliás, não disputa, né? Essa que é a verdade. O Kevin, que não é muito baixo não, o Kevin, que é um jogador de boa estatura, ele não sai do chão, né? Uma gilete não passaria por baixo das chuteiras do Kevin. E o Edu, que fisicamente é um centroavante forte, ele atropela o Kevin no lance, ele sobe, não toma conhecimento do seu marcador que não saiu do chão, e aí cabeceou para vencer o Matheus Nogueira e fazer 1-0 para o Brusque, que depois do gol ainda teve um pouco mais presente no campo ofensivo, teve mais posse de bola, mas o Brasil reagiu após o gol, muito pelas mudanças do Cláudio Tencati, né, que colocou 3 jogadores de uma vez só, Viçosa, o Gabriel Terra e também o Luiz Fernando. Tirou o Wellington, o Bruninho e o Lucas Santos. E o Brasil melhorou. O Brasil passou a ter mais presença ofensiva e passou a chegar ao gol do Brusque. Muito pelo Júnior Viçosa. O torcedor que critica o Júnior Viçosa, foi ele que, além de prender os zagueiros, por ser um centroavante, um homem de referência, é o cara que fisicamente bateu de frente com os zagueiros, brigou, né, veio buscar a bola para tentar a tabela, teve 2, 3 definições, né, pela movimentação, pela presença ofensiva do Júnior Viçosa, que foi para o embate com a defesa do Brusque, é que o Brasil cresceu. Luiz Fernando deu um outro ritmo pelo lado, mas também não acertou muito não o Luiz Fernando. Teve um bom arremate, né, em que o goleiro fez uma defesa importante, o Luiz Fernando, mas é verdade que deu outra movimentação sim em relação
ao que estavam fazendo o Fabrício e o próprio Wellington. E o Gabriel Terra com aquele futebol que o levou a ser titular depois que ele teve a oportunidade, conseguindo distribuir um pouco mais as jogadas em relação ao que vinha fazendo o Lucas Santos. Confesso que não entendi o porquê do Cláudio Tencati ter sacado o Gabriel Terra deste jogo, né? Mas o Brasil melhorou, pressionou, foi para cima, criou algumas oportunidades, mas mais uma vez aquela pressão, aquele jogo ofensivo do Brasil não foi suficiente para que o Chavante recuperasse o resultado e trouxesse pelo menos um ponto lá de Santa Catarina, né? Então, mais um revés, o Brasil segue na zona do rebaixamento e as rodadas estão passando. Atenção, Cláudio Tencati. Disse que até a quinta rodada o time estaria encaixado, estaria evoluindo. O Brasil vinha apresentando evolução, mas nesse jogo não evoluiu nada. E aí, nós estamos indo para a sétima, da sétima para a oitava rodada e o time ainda não encaixou. E aí, Tencati, o que está faltando? O torcedor já está ficando indignado. O Brasil segue sem apresentar um jogo equilibrado, evolui em alguns aspectos, mas deixa a desejar em outros e não consegue deslanchar na competição. E, como disse o Tencati algumas semanas atrás numa coletiva, ninguém cai com 4, 5 rodadas, mas nós estamos indo para a oitava, daqui a pouco é a 10ª, e aí o time não encaixou e está na zona do rebaixamento, os outros estão se distanciando, né? Algumas coisas têm que ser, né, tem que se rever para que o Brasil possa apresentar um bom futebol. Tem Tencati que gosta muito de cutucar a imprensa, de responder, né, com a questão da pandemia, tudo teve que ser adaptado, né? As perguntas são encaminhadas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e o técnico responde aquilo que quer e não há contraponto porque a imprensa não está lá, no olho, né? Do Cláudio Tencati, que gosta de cutucar a imprensa. Tem que parar de cutucar a imprensa, Tencati, e fazer o time jogar, né? Algumas coisas têm que serem revistas também pela direção. Cadê o Denilson? Por que até agora o volante não estreou? Você tem uma grande expectativa com o Denilson, pode até estrear e não ajudar em nada, e não melhorar o Brasil, mas por que até agora não estreou? A gente sabe que o jogador precisa de um tempo para readquirir forma, para recuperar a parte física, entrosamento, né? A última competição do Denilson, ele mesmo disse, foi amadora e ele estava um tempo parado, entende tudo isso, mas vai estrear na quinta rodada, vai na sexta e até agora nada do Denilson. Por que o Arthur, zagueiro que veio do Cruzeiro, não joga? Veio tão acima do peso assim, ainda está trabalhando a parte física? Tem que pensar algumas coisas aí o Brasil. Por que insiste tanto com o Mateuzinho, que desde a Série B do ano passado, quando chegou, não deu resposta? Coisas que têm que ser avaliadas pela direção, pelo departamento de futebol, pelo próprio Cláudio Tencati, para fazer o Brasil deslanchar. O time tem deficiências técnicas? Tem sim, mas o time tem potencial para fazer mais do que está fazendo. E até agora o Brasil apresenta evolução, mas a evolução que apresenta o Brasil, eu reconheço, apresenta evolução o Brasil, fez um bom jogo contra a Ponte Preta, né? Mas cedeu empate, teve dificuldades, teve um bom primeiro tempo contra o CRB até a expulsão, mas depois, né, teve que se defender e segurar o resultado, né? E assim vai o Brasil, vive de momentos na partida, não consegue fazer um jogo equilibrado, né? Tem que ter mudança, tem que dar uma chacoalhada no vestiário aí, a estrutura está sendo dada. Por exemplo, o Brasil vai ficar em Santa Catarina para que os jogadores possam descansar. Amanhã pela manhã o pessoal toma um café tranquilinho, né, enche a barriga e vem para Pelotas. Chega à noite, descansa para fazer um treino sexta e no sábado já pegar o Cruzeiro. É um time que está em dificuldade, o Cruzeiro, mas é o Cruzeiro, tem valores técnicos importantes e o Brasil vai ter dificuldade, está tendo contra todo mundo. Então, a direção tem que pensar, tem que cobrar da comissão técnica do Tencati, que tem que cobrar dos jogadores para fazer o Brasil melhorar, para fazer o Brasil, né, deslanchar na competição, senão vai ser um Deus dos Acuna mais uma vez, brigando até as últimas rodadas contra o rebaixamento. Tá legal, pessoal? Não te esquece, te inscreve no canal, aciona o sininho das nossas notificações, interage, deixa o teu comentário, nos acompanha nas redes sociais. Grande abraço!